Olá, meus irmãos, boa noite. Tô gravando esse vídeo agora, como eu prometi para vocês, para falar sobre as mudanças que tiveram e que hoje causam muita confusão dentro da mente de algumas pessoas a respeito se Ellen White foi plagiadora ou não, porque começaram a surgir alguns livros após o que ela escreveu. Ela escreveu o Spirit of Prophecy, volume 4. Ela escreveu 4 volumes do Spirit of Prophecy. O Spirit of Prophecy, volume 4, ela denominou de The Great Controversy Between Christ and Satan. Então, o volume 4 é exatamente esse. Quer ver? Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês. Pronto. Então, está aqui, ó, volume 4, né, The Spirit of Prophecy, o volume 4 do Espírito de Profecia, e ela denominou de The Great Controversy Between Christ and Satan. Ó, aí aqui diz, desde a destruição de Jerusalém até o final da controvérsia. Então, é exatamente isso que o grande conflito fala, né? O grande conflito que nós conhecemos. Tá, a gente já vai ver as incoerências desde o índice. Por exemplo, então, eu vou comparar aqui com o conflito dos séculos. Esse conflito dos séculos é de 1935. Tá? Então, fala aqui, por exemplo, no índice. O primeiro que fala aqui é predito o destino do mundo. Já aqui é o capítulo 1, Destruição de Jerusalém. Aí tem vários subtítulos aqui. Aí o segundo aqui vai falar do valor dos mártires. Já aqui é perseguição nos primeiros séculos. Então veja, já é uma mudança, já não está de acordo com a autora, apesar de que pode ser o mesmo sentido, né? E o capítulo 3 aqui é a Igreja Romana, já que o capítulo 3 é como começaram as trevas morais. Então já esconde, já começa a esconder as coisas. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, Profecias Alentadoras, que é o capítulo 22, Profecias Alentadoras. Neste aqui no original vai estar 22, Reavivamentos Modernos. Já mudou bastante, né? Por quê, irmãos? Porque existem capítulos aqui, ó, por exemplo, o capítulo 18, o Santuário. Aí, o 18 daqui é uma profecia muito significativa. Então, há mudanças bem grotescas, até porque alguns subtítulos que tem aqui entram neste livro daqui. Outras coisas que esse livro coloca não estão aqui neste outro livro, no original. E coisas que tem neste livro também não estão aqui. Tá? É essa que é a questão que nós vamos ver agora um exemplo. Ó, só para vocês terem uma ideia de que existe uma incoerência e de que também existem coisas que tem nesse livro que não tem no outro e que tem no outro que não tem nesse aqui. Por exemplo, o 22 que eu citei agora há pouco, Profecias Alentadoras, ele vai ser o 16 desse aqui, ó, capítulo XVI. Então o que nós percebemos? Se no original está sendo o 16, e por que eu descobri isso? Por causa do conteúdo, não foi nem por causa do título. Por quê? Porque o título desse aqui é o Tempo de Tardança. E o capítulo é o 16. Enquanto que aqui, Profecias Alentadoras, o capítulo 22. Está com um título diferente. E também eu fui descobrir que era a mesma coisa por causa do conteúdo. Bem, eu vou abrir lá na página 423, como diz aqui. Vamos abrir a página 423.
Pronto. O que a gente pode entender? Por que aqui está no capítulo 16 e aqui está no capítulo 22? Aqui está tendo mais coisas anteriores do que aqui. Ou seja, está tendo muito enxerto aqui. Esse livro aqui está tendo muito enxerto. Significa que para ele estar no capítulo 22, o mesmo conteúdo, significa que este livro está tendo muito enxerto. Está sendo suprido por parágrafos, né? Por conteúdos. Ok, e que não foi escrito, pelo menos que nós entendemos, no original. Tá? Então, aqui diz assim, ó. Quando o ano de 1843 passou inteiramente e Jesus não voltou, aqueles que tinham buscado pela fé, pelo seu aparecimento, foram deixados por um tempo em dúvida e perplexidade. Neste outro livro diz assim: quando se passou o tempo em que pela primeira vez se esperou a vinda do Senhor, na primavera de 1844, os que pela fé haviam aguardado o seu aparecimento ficaram por algum tempo envoltos em perplexidade e dúvida. Meus irmãos, está falando a mesma coisa? Quando o ano inteiro de 1843 passou e Jesus não veio, aqueles que tinham olhado pela fé pelo seu aparecimento foram por um tempo deixados em dúvida e perplexidade. Aqui fala do ano de 1843, quando ele passou. E aqui fala do ano de 1844. E aqui dá a entender que a primeira vez que eles esperaram a vinda do Senhor foi em 1844. E não foi. No original, fala que foi em 1843. E nós sabemos pela história da igreja que foi em 1843, né? Então, bem aí você já vê uma discrepância. E aqui ainda continua assim: embora o mundo os considerasse inteiramente derrotados e julgasse provado que tivessem seguido uma ilusão, sua fonte de consolo ainda era a palavra de Deus. Não parece que tem nada de errado aqui, né? Mas no original, ela diz: não obstante o seu desapontamento, muitos continuaram a pesquisar as Escrituras, examinando novamente as evidências da sua fé e estudando cuidadosamente as profecias para obter mais luz. Então veja que já existe aí uma discrepância. O testemunho bíblico em apoio à sua posição pareceu claro e conclusivo. Já essa parte nós vamos encontrar lá no outro livro, do jeito que está escrito. Veja. E aí aqui continua. O testemunho da Bíblia em apoio de sua atitude parecia claro e concludente. Então, só nesse pequeno parágrafo aí, nós já notamos duas coisas. A primeira coisa que dá para se notar é que existem coisas que estão escritas no original que não estão escritas no livro de 1935 do Conflito dos Séculos, que é o mesmo livro do Grande Conflito. Ou foi alterado, houve uma mudança de sentido, uma construção completamente diferente daquela do original. Está ocorrendo acréscimo e decréscimo. E existem coisas que eles repetem, como está escrito no original. Então está sendo de acordo com a conveniência. Está havendo uma seleção do que entra e do que é tirado, e acrescenta-se alguma coisa que não parece ter problema nenhum, não parece estar distinto da nossa fé, mas que não está escrito no original. E existem coisas que estão escritas no livro Conflito dos Séculos, que não estão escritas, que é o mesmo livro Grande Conflito, certo? Que não estão escritas no original do Spirit of Prophecy, volume 4. Então, só nessa pequena parte nós vemos isso. E
Depois ele volta a escrever o que está escrito no Spirit of Prophecy, no livro, no livro Conflito dos Séculos. Então, irmãos, é isso que está ocorrendo. Eles colocam e tiram, colocam e tiram. E isso é apenas uma amostra do que acontece em todo o livro. Em todo o livro isso vai ocorrer. Nós não teremos tempo para discorrer sobre todo o livro, mas isso é uma amostra do que ocorre em todos os capítulos, em todo o livro. Além de acrescentar coisas que não estão escritas no original, eles também alteram coisas que estão escritas no original. Seguindo, o segundo parágrafo aqui diz assim: a sua fé foi grandemente fortalecida pela aplicação direta e ao ponto das escrituras, as quais mostravam um tempo de tardança. Inicialmente, em 1842, o Espírito de Deus moveu Charles Fitch a aconselhar e aconselhou a criar um diagrama profético, o qual foi genericamente a respeito dos adventistas como um cumprimento da ordem dada pelo profeta Abacuque. Escreva a visão e coloca plana sobre tábuas. Ninguém, contudo, depois que viu o tempo de tardança, foi trazido à vista a mesma profecia. Depois do desapontamento, o significado pleno das Escrituras se tornou aparente, pois fala o profeta: escreva a visão e faça a plana sobre tábuas, para que aquele que corra possa lê-la, pois a visão é ainda para um tempo designado, mas ao fim ela falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque ela certamente virá e não tardará. Ok? Então aqui fala sobre o irmão Carlos Fitch, que foi aconselhado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus o moveu a criar um diagrama profético. E esse diagrama profético, ele para os adventistas, ele cumpria a ordem dada pelo profeta Abacuque de escrever a visão e torná-la plana sobre tábuas. Tá? Agora, olha o que acontece aqui. Segundo parágrafo. Entretecida com as profecias que tinham considerado como tendo aplicação ao tempo do segundo advento, havia instrução especial adaptada ao seu estado de incerteza e indecisão, e que os animava a esperar pacientemente na fé, segundo a qual o que então lhes era obscuro à inteligência se faria claro no tempo devido. Entre estas profecias estava de Abacuque, capítulo 2, versículo de 1 a 4. Vocês viram a diferença? Viram que aqui não cita o irmão Carlos Fitch, não cita que ele foi movido pelo Espírito de Deus para fazer o diagrama profético, fala da profecia de Abacuque, mas não cita que essa profecia, para os adventistas, ela foi cumprida quando ele, ao receber essa ordem, ele faz esses diagramas proféticos e os adventistas viram isso como um cumprimento da ordem dada ao profeta Abacuque. Entende? Então, há uma mudança cabal de sentido, uma mudança total de sentido. E não está falando que a sua fé foi grandemente fortalecida, né, pela aplicação direta e ao ponto das escrituras as quais mostravam o tempo de tardança. Não está falando isso. Não está falando. Então, estão mudando a palavra de Deus. E isso há muito tempo. Seguindo mais para frente, eu gostaria de mostrar para vocês algo interessantíssimo. Gostaria que vocês atentassem para isso aqui. Ainda no mesmo capítulo, que aqui está como profecias alentadoras,
aqui já está no novo capítulo. Aqui é o capítulo 17, The Midnight Cry, ou seja, o clamor da meia-noite. Enquanto o noivo tardou, elas todas tosquenejaram e dormiram, e à meia-noite houve um clamor: eis que o noivo vem, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e pegaram as suas lâmpadas, né? Então veja, aqui está no capítulo 17, aqui continua no mesmo capítulo, profecias alentadoras. Tá? E aqui diz assim: tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vinha o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. No verão de 1844, período de tempo intermediário entre a época em que a princípio se supusera devessem terminar os 2.300 dias e o outono do mesmo ano, até onde, segundo mais tarde se descobriu, deveriam eles chegar, a mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras. Aí vem o esposo. Veja que tudo isso está num único parágrafo. Tá certo? Então, depois de lâmpadas, começa no verão de 1844, não é assim? Vamos ver como é que está aqui. Então, aqui diz: no verão de 1844, os adventistas descobriram um erro nos seus cálculos anteriores dos períodos proféticos e estabeleceram a posição correta. Os 2.300 dias de Daniel 8,14, os quais todos criam que se estendiam até a segunda vinda de Cristo, tinha sido o pensamento, o fim dele na primavera de 1844. Mas foi agora visto que este período estendia-se até o outono do mesmo ano. E as mentes dos adventistas foram fixadas sobre este ponto como tempo para o aparecimento do Senhor. A proclamação da mensagem deste tempo foi um outro passo no cumprimento da parábola do casamento, ou das 10 virgens, cujas aplicações a experiências adventistas tinham já sido claramente vistas. Como na parábola, o clamor foi erguido à meia-noite, anunciando a aproximação do noivo. Então, no cumprimento, no meio caminho entre a primavera de 1844, quando primeiro foi suposto que os 2.300 dias terminariam, e o outono de 1844, no qual o tempo foi posteriormente encontrado que eles realmente finalizariam. Como um clamor foi levantado nas mesmas palavras da Escritura: eis que o noivo vem, saí ao seu encontro. Veja que essa parte aí fala aqui no final, a mensagem foi proclamada nos próprios termos das Escrituras. Aí vem o esposo. Só que é totalmente descabido o que está aqui, né? Então aqui fala do verão de 1844. E aí toda aquela parte lá que fala aqui sobre a explicação do porquê que o tempo foi mudado, a explicação de que eles foram verificar o erro, né, nos cálculos anteriores dos períodos proféticos, e aí eles estabeleceram a posição correta. Nada disso é explicado aqui, nada disso. Só diz assim: período de tempo intermediário entre a época em que a princípio se supusera devessem terminar os 2.300 dias e o outono do mesmo ano, até onde, segundo mais tarde se descobriu, deveriam eles chegar. Veja, é tipo um resumo do que está escrito aqui. Isso, meus irmãos, é tirar as palavras da autora. Isso é mudar as coisas.
tá? Então temos aqui o clamor da meia-noite como sendo um novo capítulo, e essa parte aqui ela foi retirada e foi colocado um resumo no lugar, sabe? E aqui colocou no mesmo parágrafo quando termina as lâmpadas, e aqui termina as lâmpadas no parágrafo anterior. Então, o que é que eles fizeram? Eles enxugaram algumas coisas, escreveram outras no lugar, e tem mais. Só para finalizar, para esse vídeo não ficar muito comprido, eu vou mostrar o que mais acontece. Acontece o seguinte, por exemplo, aqui vai continuar assim. O que determinou este movimento foi descobrir-se que o decreto de Artaxerxes para a restauração de Jerusalém, o qual estabelecia o ponto de partida para o período dos 2.300 dias, entrou em vigor no outono do ano 457 a.C., e não no começo do ano, conforme anteriormente se havia crido. Contando do outono de 457, os 2.300 anos terminam no outono de 1844, via apêndice. Argumentos aduzidos dos símbolos do Velho Testamento apontavam também para o outono como o tempo em que deveria ocorrer o acontecimento representado pela purificação do santuário. Isso se tornou muito claro ao dar-se atenção à maneira por que os símbolos relativos ao primeiro advento de Cristo se haviam cumprido. A morte do Cordeiro Pascal era a sombra da morte de Cristo. E assim vai, tá? E assim vai. O que vai acontecer? Tem essa outra página aqui, tá? Essa outra página aqui vai falar que aqueles símbolos se cumpriram não somente quanto ao acontecimento, mas também quanto ao tempo. De igual maneira, os tipos que se referem ao segundo advento devem cumprir-se no tempo designado, no culto simbólico. Aí vem falando tudo isso aqui, né? Aí aqui vem, na parábola de São Mateus, capítulo 25, aí vem, semelhando a vaga da maré, o movimento alastrou-se pelo país. Foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Bem, meus irmãos, o que acontece? Voltando para cá, nós temos aqui que depois de aí vem o esposo sair ao seu encontro, que eles nem colocam, né? A passagem toda, porque a passagem toda a irmã White colocou, Behold, the bridegroom cometh. Go we out to meet him. Então ela fala, bem no final, sair a encontrá-lo, sair ao seu encontro. E logo depois que ela fala isso, ela vai falar o próximo parágrafo. No próximo parágrafo ela diz assim: como um tsunami, o movimento alastrou-se sobre a terra, de cidade em cidade, de vila a vila, e até aos lugares mais remotos do país. Ele foi, até que o expectante povo de Deus fosse despertado completamente. Bom, vocês viram que esse parágrafo está lá aqui, né? Semelhando a vaga da maré, o movimento alastrou-se pelo país. Foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e para os lugares distantes no interior, até que o expectante povo de Deus ficou completamente desperto. E assim vai. Mas veja que esse parágrafo aqui, ele não está depois do sair ao seu encontro. Ele está bem depois, ele está depois desse parágrafo aqui, dessa folha aqui todinha, e até chegar aqui, aí vem o esposo. Não tem o sair ao seu encontro. E toda esta parte aqui, que eu estou sinalizando com o dedo, não está escrito por ela, tá? Aí, esse parágrafo aqui, sim, já começa a escrever. E vocês já perceberam que nem tudo que também está no parágrafo foi escrito. Pelo menos até aqui, né, que nós lemos, já está escrito. Ok? Então, para finalizar é isso. O que está acontecendo? Eles estão enxertaram aqui, o grande conflito, com coisas que ela não escreveu. E coisas que ela escreveu não estão aqui. E colocando em capítulos diferentes, parágrafos diferentes, juntando parágrafos que não existem. Por exemplo, aqui são 2 parágrafos distintos, lá eles puseram só um.
E bem resumidamente, né? Ficam aí duas perguntas para a gente responder. Será que depois, na revisão que foi feita, a Ellen White estava presente nessa revisão? Porque esse Spirit of Prophecy, volume 1, 2, 3 e 4, e esse especificamente o volume 4, ela revisou e publicou. Então, como que algumas coisas estão bem diferentes, bem distintas? Então, deve-se uma explicação para nós. Nós não temos entendimento de que essas coisas deveriam ser assim, porque houve mudanças bruscas e a gente percebe que se conservaram algumas coisas e outras coisas foram resumidas e outras coisas foram tiradas. E agora, temos uma pergunta para responder. Será que podemos confiar nesse outro texto que foi feito? Nessas coisas que foram colocadas entre um parágrafo e outro? Foi a irmã White que posteriormente colocou isso? Ou foi o homem? Carta 186 de 1902, escrita por Ellen White para os seus filhos Willie e Edson White. Queridos filhos, Edson e Willie White, tenho um trabalho a fazer e agora estou tomando decisões. Devo ficar longe das reuniões da conferência. Não devo participar de reuniões campais. O espírito de separação, como resultado de julgar uns aos outros, tornou-se tão comum e as igrejas estão ficando tão fermentadas com esse espírito que não tenho desejo de assistir a essas reuniões. Depois de voltar delas, muitas vezes são semanas, até que eu possa retornar a meu trabalho negligenciado. Tenho muito pouca confiança de que o Senhor está dando a esses homens em posições de responsabilidade visão espiritual e discernimento celestial. Fico perplexa com o curso deles e desejo agora atender ao meu trabalho especial. Não tomar parte em nenhum de seus concílios e não participar de reuniões campais, perto ou longe. A minha mente não será arrastada para a confusão pela tendência que manifestam de trabalhar diretamente contra a luz que Deus me deu. Terminei. Eu preservarei minha inteligência dada por Deus. A minha voz foi ouvida nas diversas conferências e nas reuniões campais. Agora, devo fazer uma mudança. Não posso entrar no clima de luta e depois ter que prestar testemunhos que me custam muito mais do que aqueles a quem são enviados possam imaginar. Quando participo das diferentes reuniões, sou compelida a lidar com homens em posições de responsabilidade, que sei que não estão exercendo uma influência que Deus possa endossar. E eu continuarei escrevendo: esta é a luz que me foi dada, e dela não me desviarei. Esta carta foi escrita por Ellen White em 1902. E a revisão do livro O Grande Conflito foi feita em 1911. Será que ela participou dessa revisão? Fica uma pergunta para a gente responder.